gosta desse assunto, já segue aqui nas redes sociais, curta e compartilhe. Hoje nós vamos falar sobre maternidade, sonhos e realidade. Para me ajudar a falar sobre esse tema, nada mais justo do que ela, Sara Caroline. Oi, Sara, seja muito bem-vinda ao canal. Obrigada, Vânia. Prazer estar aqui com você. É um prazer também estar fazendo uma coisa nova pela primeira vez. Do teu lado, né? Uma mulher incrível que eu conheci, tive o prazer de conhecer da minha vida. E a gente fala muito sobre maternidade, né? Então, bastante. Deu em cheio. Sara, sempre para começar, eu peço para a pessoa se apresentar. Então, assim, quem é a Sara Caroline? A Sara Caroline, por pessoa, me identifico como uma metamorfose, né? Você sabe que eu não gosto muito de rótulo. Sim. Sou mãe de 3 crianças, isso para sempre serei. De restante, estou atuando no momento como tatuadora, quase 7 anos. Estudante, uma desbravadora desse mundo de conhecimento, entendimento, gosto muito de estar sempre aprendendo. E até o momento acho que é isso. Vamos ver como que vai fluir, porque tem muita surpresa na Sara sempre, né? A gente está sempre em transformação e você é uma pessoa que me inspira muito sempre a estar evoluindo, a mudando e a buscando coisas novas. Isso eu não sabia. É verdade. Sara, e a Sara mãe? Essa é difícil de descrever, né? Até estava conversando essa semana com uma colega sobre isso. A minha filha mais velha tem 11 anos. Então eu digo assim que há 11 anos eu tive a oportunidade de me tornar mãe. Porém, olhando para trás assim, eu identifico que eu aprendi a me tornar mãe, aprendi a ser e exercer essa função há bem menos tempo. Esse é um ponto assim que pega. Você tem a Fer, né? Mas para quem tem mais de um filho, eu tenho outras amigas que também têm 3 filhos, então a gente compartilha dessa experiência, né? E a gente carrega muita culpa por muito tempo, tanto pelo julgamento da sociedade em si, familiares e, né, etc. Porque a gente se torna mãe gerando um filho. Porém, a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Então, o primeiro filho é sempre a nossa escola, né? E quando a gente tem mais de um, começa a existir essa comparação. Então, eu que tenho 3, eu percebo que a minha filha mais velha, ela passou por fases comigo que eu tinha dificuldade de me identificar como mãe, que eu errei muito com ela em vários aspectos. E aí, com a filha do meio, eu errei um pouco menos. E com o mais novo, eu já quase não errei nessas mesmas coisas, né? Então faz mais um, deve ser tudo certo. Não, tá tranquilo. Vamos continuar estudando com esse, já tá tranquilo. Esses dias atrás eu vi uma frase sobre essa questão de ser mãe, né? A gente não é perfeita. A gente faz aquilo que a gente pode, com a informação que a gente tem no momento, o melhor que a gente pode naquele momento. E filhos, pelo menos assim, no meu ponto de vista, são uma caixinha de surpresa. Cada fase é única, não dá pra comparar. Tipo, você senta numa roda de mães pra conversar. Aí você fala, minha filha fez isso, minha filha fez aquilo, minha filha gosta. O filho dela não gosta, é diferente. É sempre diferente. Né? E, tipo, tem as fases que são comuns, da curiosidade e tal, né? Mas cada fase é única. E cada filho também é único, sabe? Isso. Tem essa diferença, às vezes a gente acha que por ser, né, irmãos, mas são extremamente diferentes. Cada um tem uma personalidade, você tem que aprender a lidar com aquela personalidade, né? É sempre uma escola, mas o mais velho sempre sofre mais. Pois em casa nós somos em 3 irmãos, né? E era sempre uma briga lá em casa. E eu sempre dizia assim que a minha mãe gostava sempre de tinha um preferido. Eu dizia que era um, meu irmão do meio dizia que era outro, e o mais velho dizia que era outro. Cada um dizia que era... Mas não é questão de ter um filho preferido. Hoje eu entendo que cada filho, ele é um ser único. Você tem 3. Se você for ver a personalidade de cada um, é diferente, né? E também tem uma frase que eu gosto muito e eu uso ela pra mim quando eu tô nesse momento de autocrítica, né? Que é assim, realmente tem um filho preferido. Sabe qual que é o filho preferido? É o filho que tá doente, no momento que ele tá doente. É o filho que precisa de uma ajuda na escola, no momento que precisa. Então, não é
como ser humano, é no momento da necessidade, né? E às vezes a gente se coloca tanto nessa posição de ser uma super heroína, de ter que dar conta de tudo, de se culpar por onde errou, sabe? Que a gente não se permite viver e experienciar essas novas descobertas que fazem a gente evoluir e se tornar uma mãe melhor, né? Para eles também. Então tudo é um processo, a gente tem que aceitar esse processo e se reencontrando, se descobrindo, né? No meio do caminho. Tá, você falou em se reencontrar. Como é ser mãe de 3 e empreendedora ao mesmo tempo? Uma e loucura. estudante. Porque você ainda estuda, faz algumas coisas, cursos que eu sei. Como é que é conciliar tudo isso hoje? Olha, aí vem mais uma vez esse ponto desse tempo de reclusão da Sara com a Sara. Que por muito tempo, passei alguns anos, que eu me cobrava também, porque assim, antes da Sara mãe, e você sabe que a minha primeira filha eu tive ela muito cedo, né? Então não tinha estrutura emocional e nem uma maturidade para lidar com ela e também com a maternidade, né? E também aquele momento em que eu descobri a gravidez e tudo mais, até ali eu tinha muitos sonhos, eu tinha um planejamento de vida. Então depois que você tem o filho, a gente vem nessa coisa assim, eu tenho que estar o tempo todo pro filho. E a gente começa a se culpar por querer sonhar além da maternidade. Então foi um processo. Foram muitos anos até eu conseguir ir me conectando. Você sabe que eu sou da arte, né? Eu gosto muito de arte desde criança. Sempre gostei de desenho, de pintura e artesanato. E a minha expressão é artística. Então eu fui buscando maneiras de me expressar para o mundo. Porém, existe um julgamento muito grande também em relação a isso, né? De você ser muito expressiva, falar alto, dar risada, brincadeira. Você sabe que a gente carrega essa carga, né? De ser demais. Então, eu tive que ir me adaptando. Eu deixei os meus sonhos dentro de uma caixinha por muito tempo. Há quase 7 anos atrás, eu entrei no mundo da tatuagem de uma maneira assim de me expressar, porque era uma coisa que eu gostava muito, fui me identificando e desenvolvendo, aí eu tive que parar para ter o segundo filho, aí voltei, aí tive que parar de novo para ter o terceiro, e voltei. Então assim, agora eu tô conseguindo me libertar, sair da jaula de verdade, sabe? Os filhos estão crescendo, não é fácil, não é nem um pouco fácil, a minha rotina é uma loucura, né? Enquanto meu esposo tá no trabalho, eu tô lá em casa, com as crianças, almoço, escola, ajuda um aqui, o outro ali, cada um na sua dificuldade. As meninas já estudam, o mais novo ainda não, então ele fica o dia todo comigo. E aí eu tenho que desenvolver a minha arte quando o marido tá em casa. Então, ele trabalha, eu cuido das crianças da casa, ele chega em casa, eu vou trabalhar. E final de semana. E aí, para estudar, a gente vai assim, é de noite, é de madrugada, faz o filho dormir, levanta passo a passo, vai, e a gente dá um jeito, né? Para tudo se dá um jeito. O importante é não desistir. A gente que é mãe, a gente se vê em 1000, né? Tá lavando, tá passando, tá cozinhando, com o filho no braço, trocando fralda, arrumando uma madeira, arrumando lanche pra escola. É uma função. Bastante. Se a gente ganhasse um salário para cada função, tava maravilhoso. Nem me fale, nem me fale. E bem isso mesmo, a gente não é remunerada e muito menos reconhecida como mãe. Exatamente. Né? Porque deveria ser uma profissão. E Sara, assim, você falou em que guardou seus sonhos numa caixinha. Você se arrepende? Às vezes sim. Em alguns momentos sim. Porque olhando para trás, eu vejo que esses pontos de erro que eu comentei em relação à maternidade estavam muito relacionados a isso. Quando a gente tem o primeiro filho, não que seja geral, né? Mas pela minha experiência, eu me desconectei muito da minha própria essência. E não é uma culpa do meu filho, e também não era uma culpa minha. Mas talvez naquele momento, se eu tivesse dado continuidade de alguma maneira nos meus sonhos, eu não tivesse ficado tão frustrada e não tivesse errado tanto como mãe. Mas quando eu penso por outro lado que tudo é aprendizado e a gente aprende com o processo, e a gente tem que abraçar o processo, aceitar onde a gente errou, aprender com aquilo e seguir em frente, aí eu olho e falo assim, não, tá tudo bem.
Se eu voltasse no tempo, eu faria diferente. Mas como eu não posso voltar, tá tudo bem, vamos seguir em frente. Gente, vou deixar bem claro pra vocês, é o seguinte, eu e a Sara, nós somos mães, primeiro de tudo, é a nossa vida ser mãe, né? Eu costumo dizer que a melhor parte de mim, a parte que eu mais amo é ser mãe. E eu sei que a Sara também ama essa parte dela, ama esse lado dela de ser mãe, por isso que ela tá aqui hoje. Então hoje aqui a gente tá trazendo a nossa vivência como mãe, os nossos sonhos, as nossas realidades, o que a gente deixou pra trás. E o que a gente espera mais pra frente, pro futuro, com relação a tudo isso, tá? Então, fique bem claro, é a nossa experiência como mãe. Exatamente. Aqui, né? Porque, assim, você tem rede de apoio? Porque, assim, eu não tive rede de apoio. A rede de apoio é um assunto complicado, né? Bastante. Porque se a gente for analisar de uma maneira abrangente o que seria uma rede de apoio, é intermediário, entendeu? Que nem a questão, por exemplo, assim, eu tenho, né, o meu marido presente, Que já é um apoio. que é uma rede de apoio. Uma rede de apoio, né? Em algumas situações determinadas, tem outras pessoas que também servem de rede de apoio. Sim. Mas tem uma diferença, por exemplo, eu conheço algumas situações de pessoas que têm uma rede de apoio diária, né? Ou, por exemplo, uma rede de apoio para cumprir um horário de trabalho, para, sabe, de tal dia até tal dia, tal horário. Essa rede de apoio eu não consigo ter. Porque é uma realidade de poucas mães. Exatamente. Tem mãe que não tem. Então, tipo, você vai trabalhar fora, mas aí você tem que pagar uma babá, ou uma escola integral. Isso. E aí, como é que fica? Então, ou uma creche. É muito difícil a gente dizer se tem ou se não tem, porque cada um tem uma realidade diferente e vê a rede de apoio de uma maneira diferente. Eu te perguntei justamente por isso, porque eu sei que o teu marido te apoia muito nesse quesito, né? E você conta muito, tanto que você tá aqui hoje porque ele tá com as crianças. Exatamente. Entendeu? Mas é bacana. Férias, né? As crianças estão passeando também. Mas é nesse sentido assim. Lógico, se eu pudesse optar e falar assim, tenho alguém que fica com os meus filhos de tal horário até tal horário, todos os dias, para mim conseguir trabalhar, com certeza. Porque eu conseguiria entregar muito mais para os meus clientes, eu conseguiria fazer uma renda maior, que facilitaria a minha vida com os meus filhos também. Hoje, por exemplo, eu tenho uma realidade de fazer atendimento no sábado e no domingo. E o meu marido só fica em casa no sábado e no domingo. Então, é um dia que às vezes a gente sente essa falta de conseguir ficar a família toda junta, né? Sim. Então, ainda estamos trabalhando nisso. Mas em outros quesitos tem, então é bem intermediário. Mas daqui a pouco o pequenininho já vai pra escolinha, né? E aí as coisas já começam a se normalizar. Filhos crescem, tá? Eles não são bebês o resto da vida, não gatinham o resto da vida. Eles viram adolescentes. Fase difícil. Nossa, não assusta, pessoal. Você já tá um pouco mais adentro disso aí. Eu tô mais avançada na adolescência. Eu queria puxar um gancho sobre os filhos crescerem. Os filhos crescerem. Porque eu acho que o motivo principal de eu estar aqui hoje é, de alguma maneira, conseguir fazer com que as mães que estão assistindo a gente, passando por esse momento dessa dúvida, sabe? Ou será que eu sonho? Será que eu deixo meu sonho de lado? Não desistam. Não desistam, porque os filhos são uma parte importantíssima da nossa vida, do nosso desenvolvimento, mas eles vão crescer, eles vão ser adultos, e nesse momento eles vão tomar a vida deles da maneira que eles acham certo e coerente. E aí a gente tem que se cuidar pra gente não chegar nesse ponto sozinha, entrar na solidão, deixei meus sonhos passarem, a minha vida passar, e agora quem eu sou. Então a gente consegue trabalhar isso junto, né? É um ponto muito importante isso, porque assim, a gente deixa a nossa vida de lado. Você engavetou os seus sonhos, eu engavetei os meus, tô retomando os meus agora, e você tá retomando os seus também agora, né? Então assim, eu não vi problema em parar para dar atenção e cuidar da minha, porque eu queria, era a minha escolha curtir a cada momento. Tá tudo bem? Se sua escolha falar assim, não, eu vou colocar numa creche, uma escolinha integral e vou trabalhar o dia todo, tudo bem também.
Você não tem que se culpar por escolher trabalho ou filho. A gente não deveria ser obrigada a escolher entre um ou outro. A gente tem que conciliar, né? A gente tem que aprender a conciliar. Porque às vezes tem mulheres que nascem com o sonho de ser mãe e dona de casa e viver para a família. E tá tudo certo. Maravilha. Mas a grande maioria tem seus outros fragmentos de sonhos e se culpam por tentar correr atrás disso. E é esse o ponto que eu falo assim, vem aqui. Vamos. É um ponto importantíssimo, gente. Deixa, se você precisar deixar engavetadinho, deixa. Mas retome. Mas não exclui, né? Não exclui da sua vida. Porque os filhos crescem, a lei natural da vida, né? A gente não cria os filhos pra gente, a gente cria pro mundo. Então, eles vão crescer, vão ter a vidinha deles, né? Vão morar fora, vão fazer faculdade fora e vão viver. Esquecer a mãe um pouquinho. Vão. Aí você chega na adolescência, que nem eu, ele já tem os amigos. Fala assim, não, eu vou sair com a minha amiga. Hoje, não, mãe, não quero mais sair com você, vou sair com a minha amiga. E você ficou. Eu ainda não tô preparada pra isso. Se prepare. Tá, Sara, e das tuas expectativas quanto à maternidade? De forma abrangente, assim, quando você descobriu que estava grávida, eu sei, a primeira foi complicada. E as outras duas, assim, você estava um pouco mais preparada? Como é que foi? Como eu não tive nenhuma gestação planejada, eu acho que 100% preparada eu não estava. Mas a gente vai se preparando no meio do caminho. A gente tem 9 meses para se preparar. Eu sempre falo isso, que a gestação é um período longo que é para preparar o psicológico da mãe. Sim. Pra gente fazer essa mutação. A única coisa de verdade que eu espero dos meus filhos é que eles cresçam bem e se tornem boas pessoas. Único. Também espero. Eu não tenho uma expectativa de profissão para cada um deles, de personalidade, do que vai fazer. E acho que por ver a vida por esse ângulo mais artístico, eu gosto muito dessa liberdade de expressão. Né? Eu não. Eu já tinha muita expectativa, porque eu sonhava em ser mãe. Eu queria, nossa, eu pedi uma menina, assim, nas minhas orações, e bonitinha, frufruzinha, cuticute, e foram quebrados. Mas tá tudo certo, eu não vou deixar. Eu lembro desse histórico. Amo igual, até mais ainda. E a Fer é muito bonitinha, muito fofinha, mas é do jeito dela, ela é maravilhosa. Sim, meu Deus, ela é uma menina incrível. Ela é e não deixa de me surpreender. Eu me identifico muito com ela, inclusive, porque eu sempre fui assim, desse jeitão. Mas tanto que no nosso curso de comunicação, eu brinquei muito com ela sobre o Muay Thai, né? Porque eu falo assim, gente, olha, achei uma versão minha mais nova. É muito assim. Não, ela é assim, uma caixinha de surpresas diária pra mim, sabe? A força, a maturidade, a inteligência, tipo... Gente, eu sou mãe, eu me gabo, tá? Por favor. Quem não, né? Quem não? E se eu não gabar a minha cria, quem que vai gabar? Quem vai? Então, eu gabo sim. Lá em casa eu fico o tempo todo assim, 3, então é muita informação. Eu tenho a Mel, que também é uma criança atípica, né? A gente tem essa particularidade também, né? De ser uma mãe atípica. Sim. É uma caixa de surpresa, é um desafio imenso, porque toda hora é uma questão. E... a gente aprende tanto com a particularidade deles, principalmente sobre respeito, né? Então, é isso que eu queria chegar no ponto com você. Durante a minha maternidade, porque, na verdade, assim, ainda tô na maternidade, né? Você é eternamente mãe. Mas durante alguns processos, eu sempre tratei a minha filha com muito respeito. E sempre ensinei ela com muito respeito. E eu vejo que isso fez muita diferença na vida dela e no que ela é hoje, né? E assim, respeitar essas particularidades do filho, né? Porque tem pai e mãe que não respeita, que acha que o filho tem que ser azul e vai ser azul e não quer saber que seja cor de rosa. Um padrão, né? Tipo, tem que seguir um padrão. Como é que você é com teus filhos nesse... Porque você é artista. Você é um ser livre por natureza. Eu sou mente aberta até demais. Então tá tudo certo. Eu sou muito boba, assim. Eu tenho o meu lado mais rígido, sim. Eu tenho coisas que, quando trata-se do desenvolvimento, principalmente na parte psicológica deles, eu sou muito chata. Eu não gosto desse excesso de televisão, de excesso de informação que não é pra idade deles, então eu sou a chata, eu sou a mãe chata. Mas eu sempre falo, olha, eu quero fazer aula de canto, vamos fazer aula de canto. Eu quero aprender a tocar violão. Toca o violão aqui, vamos ali, vamos assistir um vídeo. Porque a vida é
expressiva. Nós viemos esse mundo para evoluir como ser humano. E a gente evolui aprendendo e se descobrindo. Então, da mesma maneira que eu me encontrei na arte múltipla, né? Que eu sou uma arte mais visual, mas é múltipla, né? Então, cada um tem a sua maneira. E eu sou aquela mãe que o meu filho mais novo, né? O Teodoro, o menininho da casa, que ensina ele lá a tirar uma florzinha até... Desculpa se o proprietário do gás da frente da escola estiver vendo, porque ele sempre rouba a florzinha e entrega. Então ele é muito meigo, muito carinhoso, as meninas também. Eu sou muito mente aberta. O que eles entregar pra mim, a gente processa. Se isso não ofende ninguém, se isso não desmerece ninguém, a gente ri e segue em frente, né? É característica de cada um. O que eles tiver para oferecer, eu aceito e tá tudo bem. Lógico que corrigindo quando necessário, Eu né? acho que, assim, crianças, eles têm que ter limites. Porque eles não têm Concordo. noção de muita coisa, né? Então, pai e mãe tá ali pra isso. Pra colocar, de certa forma, eles na linha e limites. Ó, não pode isso, não pode aquilo. Tem que cuidar, controlar mesmo a questão, né? E, assim, você falou que ele é muito empático, ele é muito carinhoso. É diferente das meninas? Ou como que é essa expressão de carinho entre um e outro, assim? É muito diferente. Eu não acreditava nisso, mas realmente... não, na verdade, eu acho que não pelo sexo em si da criança, mas pela personalidade mesmo. Como a minha mãe teve eu e meu irmão, então ela teve uma experiência com cada. Talvez por isso que a gente cresce com aquela ideia, assim, de que piá e meninas são diferentes. Mas lá em casa são 2 meninas e o Teodorinho, né? E ele é a minha versão miniatura e masculina. Ele é teimoso que nem eu, ele é briguento que nem eu, mas ele é aquele que acorda e procura, assim, correndo as irmãs, e bom dia, e abraço, e eu te amo. A Aurora, que fez 5 anos, agora faz pouco tempo, ela já é mais na dela, assim, ela já é mais fechadinha. Então, quando ela vem abraçar, quando ela vem beijar, quando ela fala que ama, já é uma coisa muito expressiva da parte dela, que ela é totalmente o Elton. O Elton é bem fechadinho, bem recluso no canto dele, tem uma dificuldade de se expressar. E a Mel é a minha versão feminina mais nova, que ela é extremamente bagunceira, não para de falar e o tempo todo pulando. Então, cada um tem uma maneira de demonstrar amor também. A Aurora, ela chega quietinha assim e senta do seu lado e encosta ali, ela fica. Ela tá te dando amor. O Teodoro olha e fala, eu amo você. E a Mel faz cartinhas e desenhos. Então, cada um tem a sua maneira de se expressar também, né? Como é que é criar uma miniatura tua? Difícil, viu? 2, né? 2. Porque tem a versão feminina e a masculina. Pois é, então. É complicado, viu? Lidar com você mesmo numa versão menor. É isso que é curioso. Porque tem momentos que eu olho assim e eu falo, mãe, desculpa. Eu te entendo, hoje eu te entendo. Aí eu lembro de situações onde eu tomava uma atitude parecida e a minha mãe me repreendia. Acontece muito isso com a Mel. A minha mãe me repreendia e eu senti uma dor tão grande que aí quando eu lembro de como eu me sentia, eu volto lá e falo assim, filha, desculpa. Desculpa. A gente repete algumas atitudes Muitas, das nossas mães, né? A gente se pega fazendo exatamente as mesmas coisas. E aí olha assim, eu passei por isso, uma fase que eu passei por isso. Eu era muito a minha mãe educando a minha filha, muito, muito. Aí um dia assim eu olhei e falei assim, peraí, vamos filtrar um pouquinho, vamos mudar a rota. Mas E a gente tem que entender também, né? Eu acho que todo mundo vai passar por esse processo de julgar os próprios pais, né? Sim. E quando a gente entende, por isso que é tão importante, né, o autoconhecimento, a gente se desenvolver, se conhecer. Quando a gente entende que os nossos pais também fizeram o melhor que eles podiam, quando eles podiam e daquela maneira que eles podiam, a vida fica tão mais leve, né? A gente olha e fala assim, não, você não estava errando, você estava dando o teu melhor, eu que não conseguia compreender, né? Então muda tudo. A relação com o pai, a relação com o filho. Acho que depois que a gente tem filho, a gente amadurece de uma forma que não tem muita explicação. E a gente aprende também a reconhecer outras formas de amor, né? E me diz uma coisa. As pessoas, você falou muito em culpa no começo.
você ainda se sente muito culpada ou não? Não que eu não me sinta. Em alguns momentos, sim. Tem dias, às vezes, a gente tá ali um pouco mais estressado, a gente acaba alterando a voz, alguma coisa assim, ou, né, a gente não deixa fazer alguma coisa, depois pensa que poderia ter sido mais maleável. Não que não sinta culpa, mas de 1 ano e meio pra cá, eu venho aprendendo a lidar muito bem com os meus próprios sentimentos. Então, por isso que eu não gosto mais de rótulos, sabe? Se eu tô sentindo no momento, tá, por que eu tô sentindo? Vamos verificar isso aí, então vamos agir diferente. Tem muito essa coisa da mãe e o pai não pedir desculpa pros filhos, né? Tem. Não posso pedir desculpa, eu te coloquei no mundo, tu me obedece, tu, né? Aquele ditado, faço o que eu mando e não faço o que eu faço. E eu sou bem desapegada disso. Aqui em casa não rola. Não gosto de me apegar nessas... Eu não sou de regras, eu gosto de limites, não de regras, né? Então, assim, não que eu não sinta culpa em algumas situações, Sim. mas eu aprendi a lidar com elas e mudar a rota, né? Vamos mudar a rota, não tá bom assim, vamos mudar a rota. Eu concordo com você nesse ponto. A gente precisa colocar limites, não tanto regras. Eu sou de uma criação mais rígida. Fui criada muito rígida pela minha mãe. Mas eu entendo, porque ela foi criada assim também, né? Era a maneira de proteção dela, Era a né? maneira de proteção dela. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? E eu esses dias eu estava lendo sobre maternidade, porque a gente sempre lê, né? A gente tenta mudar o foco, lê, vamos estudar sobre autoconhecimento, vamos estudar sobre economia, sobre finanças, vamos. Quando vê, estamos ali num livro de mãe de novo. Quando a gente vê, tá ali lendo alguma coisa sobre mãe, é absolutamente normal. E hoje a internet, ela facilita essa nossa vida, né? Tem muita coisa online, muita coisa. E eu tava vendo esses dias que é a questão da presença, né? Que às vezes a pessoa se sente tão culpada por estar trabalhando, por não ter muito tempo, ou por estar estudando, por estar desenvolvendo seus sonhos, que ela acha que ela se culpa. E daí a pessoa estava explicando que na verdade assim, o importante é você estar presente, né? E quando você estiver presente, você realmente estar presente, prestar atenção, ter aquele momento, aquela coisa. Desligar o celular, estar perto, realmente dar essa atenção. Como é que é isso pra você hoje, assim? Porque hoje você passa o dia, uma boa parte do dia só em função deles, né? sou bem tranquila. Bem assim, como a gente tem esses momentos, eu até falo bastante pro Elton sobre isso, que durante a semana ele sempre almoça no trabalho, né? Então, de segunda a sexta-feira, todos os almoços são comigo. Então, a gente tem o nosso momento. Durante a manhã, muito raro ligar a TV, alguma coisa assim, eu gosto que eles vão brincar. Então, chega perto do horário do almoço, é assim, vem ajudar a mãe a arrumar a mesa, e vai os 3 lá, cada um fazendo uma coisa, e a gente senta junto, e a gente conversa. E, às vezes, né, dá uma atrasadinha, então a gente sai correndo, mas a gente vivencia muito esses momentos. Eu gosto de brincar com eles também. Não sou uma mãe perfeita, muito longe disso, e nem pretendo ser, tá? Porque é muito chato querer ser perfeita. Eu acho que perfeição não existe. Tem essa questão do final de semana, que pra mim é bem corrido, então às vezes eles falam, ai, mas podia ficar com a gente, mas no momento ainda não tem como. Então a gente fala, olha, hoje não vai dar, daqui a pouco a mãe volta, mas a gente tem bastante momento junto, assim, de brincar, de fazer coisas diferentes, E é divertido, né? Muito. Filminho. Às vezes a gente se estressa um pouquinho quando começa um excesso de maquiagem ali, uma coisa, um puxando do lado, outro do outro. Termina a mãe parecendo uma palhacinha, mas a gente ri. Os 3 se chamam ao mesmo tempo? Nossa, E aí? numa frequência absoluta. E aí, vai no É sorteio raro, do mas bingo? acontece sempre, né? Vai no sorteio do bingo pra ver quem tá na frente? Eu faço por ordem de prioridade. Por ordem de prioridade. Eu falo assim, calma. O que foi? O que tá acontecendo? Aí se um tá machucado, vamos resolver esse primeiro. Sim. Se o outro tá... E assim, a Mel é meu braço direito. Ela tem esse instinto fraternal, sabe? Ela gosta de ser cuidadora, ela gosta... Às vezes eu até pego no pé dela e falo assim, calma, que você tá querendo ser mãe dos seus irmãos. Então, assim, muitas das vezes quando tá aquela turbulência ali de mãe, ela vem e resolve alguma coisa. Então a gente vai se ajustando, sabe? A parceria é interessante. Mas é gostoso, né? É gostoso. De noite não muito, mas durante o dia... Mas na hora de dormir, mãe, eu preciso do banheiro, mãe, eu quero água. Aí a gente vai levando. Eu dizia que a minha chegava da escola com energético.
Acontece, Eu acho que né? eles davam na escola, não sei. Tenho Eu acho essa que é muita impressão. informação, né? Eles ficam um pouco agitadinhos. Um pouco é apelido, né? Mas é. Sempre uma história nova pra contar, Aham. E um lápis que sumiu. uma briguinha que aconteceu com o amiguinho. Aham. E a gente E vai o lanche lidando. da escola que tava bom. E a tia da cantina que deu mais. A gente tem que lanche. brincar lá em casa de escola. Porque como as meninas vão e o Teodoro não, ele quer participar. Então, normalmente, no final do dia ali, quando a gente vai tomar um café, né? Ele fala que é o lanche da escola dele e que ele aprendeu matemática. Então, a gente entra na onda dele e brinca um pouquinho de escola ali, Ai, sabe? que gracinha. E eu penso, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim que palavras motivam, mas os exemplos arrastam. Como é isso pra você? É incrível isso. Eu fiz um trabalho essa semana sobre educação, né? E eu finalizei o meu trabalho com uma frase muito parecida com essa, que são: as palavras ensinam, mas os exemplos geram ação, né? E isso me preocupa um pouco. Sou muito espontânea, então às vezes eu falo, brinco muito, né? Mas eu acredito sim, eu vejo muito isso, sabe? Que até você pode me dizer se eu estiver errada em generalizar isso. Mas não tem uma percepção, assim, que quando a gente tá muito estressada, muito irritada, a criança também fica? Fica. Eles ficam muito Quer ver uma agitados. mãe numa TPM com um filho irritado junto? Acontece muito, né? Estressante. Quer ver duas na TPM? Então, aí você imagina, não é o exemplo? Sim. E aquele negócio de... como é que eles chamam? De sincronizar também na TPM. Gente, é duas na TPM. Eu não cheguei nessa fase ainda, não me assuste. Sim, sincroniza. É Pois duas. lá em casa vão duas. ser 3. Se não for uma por semana, tá tudo certo. Teu Pois marido é, vai né? ter só uma semana de folga. Ainda bem que ele fica pouco em casa durante a semana, né? Então, coitado. Sara, pra gente assim finalizar o nosso bate-papo hoje, a nossa conversa, que se a gente for falar sobre maternidade aqui, sobre os filhos, sobre tudo que a gente aprende com eles e tudo que a gente vivencia, eu acho que a gente fica até amanhã aqui, Fica, né? Porque ou as mais. histórias são longas e é um assunto que eu quero voltar aqui de novo mais pra frente, porque eu acho um assunto muito abrangente e uma preocupação de muitas pessoas que nos assistem, porque tem muitas mulheres que sonham em ser mães. Tem mulheres que não querem, tá tudo certo, não tem problema algum. O corpo é seu, a decisão é sua e tá tudo certo, Concordo plenamente. né? Mas assim, pra quem tá nos ouvindo hoje, o que você diria assim sobre a maternidade em si? A princípio que sim, é um desafio, porque a gente tem o lado bom e isso é inegável, né? O quanto a gente amadurece com a maternidade, mas é sim um desafio. E eu sempre falo para quem não quer ter filho que realmente não tenha, porque por mais que a gente consiga alinhar a rota e conciliar lá na frente, nem todo mundo consegue desenvolver um psicológico para isso, né? Quem não quer ter filho, não tenha e tá tudo bem. Mas a maternidade me salvou muitas vezes. Você sabe bem disso. Sim, também me salvou. E eu digo que eu aprendi muito e aprendo com os meus 3 filhos. E eu tenho um filho com Deus também, né? E até ele, todo o processo que eu tive que passar, eu também aprendi muito. E até hoje a gente tem essa comunicação, né? Essa afetividade. Então, para quem tem filhos e também tem sonhos e tem essa preocupação de quando e como, existe a possibilidade. Tem como a gente ser mãe e sermos boas mães e, principalmente, uma mãe feliz é uma mãe melhor. Com certeza. Isso sem sombra de dúvida. Com Né? toda certeza. Uma mãe que está realizando, ela está motivando seus filhos a serem realizadores também. Então, tem como, não é fácil, mas é possível, né? A gente só precisa remanejar e ter um pouco mais de paciência, chorar quando for necessário, se esconder no banheiro para aliviar a pressão e voltar e não desacreditar do próprio potencial.
porque sempre vão ter pessoas para criticar a nossa maternidade, sempre vai ter alguém para dizer o que é certo ou errado, mas o importante é você fazer de coração, dar o seu melhor e levar para a vida mesmo esse exemplo de filho, você não é um problema para mim. Nunca, né? Vamos seguir em frente, vamos realizar junto, vamos, né, conquistar junto e tá tudo certo, tem como. Eu digo que filhos são responsabilidades. É uma responsabilidade muito grande você colocar uma criança. Você está educando uma outra pessoa que vai se tornar um adulto, que vai se tornar um trabalhador, que vai se tornar um empresário, que vai se tornar alguém que vai conviver com outras pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande ser mãe, ser pai nesse mundo, né? E eu quero agradecer a você. Eu que agradeço. Por ter vindo hoje, por ter aceitado essa conversa. E eu quero voltar nesse assunto mais pra frente, porque eu acho que tem muita coisa ainda por dizer. E a sociedade precisa ouvir mais sobre o que é ser mãe, o que é ter uma maternidade, né? E para vocês que são mães que estão nos ouvindo, fica a dica: não desistam dos seus sonhos. Se você precisar aguardar por um tempinho porque o teu filho necessita mais, ou porque você é uma mãe atípica como nós, ou porque o seu filho tem algum probleminha, não tem problema. Ele vai crescer e você vai poder resgatar. Mas não deixe de ter os teus sonhos, não deixe de ter a sua vida, não deixe de ter os teus momentos, né? A gente é mãe, mas a gente não fez nossos filhos sozinhos. Eu vejo cada vez mais a participação masculina na criação dos filhos. E eu fico muito feliz quando eu vejo um pai participativo. E é incrível. Para o desenvolvimento da criança em si é sensacional. É espetacular, porque é um pai presente. A criança, ela é mais feliz. E ela é mais psicologicamente preparada para vivenciar muitas coisas, né? E tem uma frase que eu sempre falo, converso muito com o Elton, a gente leva muito isso quando tá um desafio um pouquinho difícil ali, que eu cheguei num consenso. Eu tenho os 3 filhos, eles estão aí e eles vão viver comigo até o último dia da minha vida. Sim. Então, eu não tenho nenhuma outra opção a não ser fazer tudo dar certo. Então, isso serve não só para a maternidade, mas para todas as áreas da vida. Quando você coloca no papel e você fala, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e você não coloca nenhuma outra opção, você vai e faz dar certo. Então, vai dar certo, porque é assim. E pedir também para quem não é mãe, não é pai, que seja um pouco mais empático também, porque eu percebo que tem muita crítica da maternidade, principalmente de quem não é mãe. E a maioria das vezes de mulheres, inclusive. Então, como você disse, a maternidade transforma a gente de uma maneira que não tem faculdade nenhuma no mundo que faz. Não ensina nada na vida ensina. Então, assim, vamos respeitar o momento da mãe, do pai que está se descobrindo, que está aprendendo, né? Vamos deixar essa pessoa se descobrir como ser humano, materno, paterno. E vivenciar, né, essa experiência. Sim, afinal, de críticas o mundo tá cheio. Então, a gente não precisa de mais uma crítica. A gente precisa, sim, de uma palavra de apoio, né? É só o que precisamos. Se esse vídeo fez algum sentido para vocês, comente, compartilhe, ajude a divulgar o canal. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, alguma coisa que você queira acrescentar, deixe nos comentários do vídeo, das redes sociais. Procure a gente. E se você tem alguma história que você quer contar, ou se você quer conversar sobre alguma coisa e você acha interessante dentro do universo feminino, deixa ali também. A gente pode, quem sabe você que vai estar aqui conversando comigo numa próxima. A Sara vai voltar, ela não sabe ainda, tá sabendo agora, mas ela vai voltar. Não vou precisar pedir. Não vai precisar pedir, nunca precisou, mas vai voltar sim pra gente conversar mais um pouquinho sobre esse assunto, que ele é muito amplo. E eu também me deixo à disposição, principalmente para as mães empreendedoras que quiserem ter uma rede de apoio de uma mãe que está lutando para empreender e ser uma boa mãe. Eu tô aqui, o que a gente puder auxiliar, a gente auxilia, né? Da mesma maneira que a gente busca em outras mães também. Exato, a gente busca apoio, tá bom?